Mesmo diante dos fortes avanços russos, a Ucrânia ainda é capaz de infligir grandes perdas à Rússia. Isso porque recentemente os ucranianos vêm destruindo diversas refinarias de petróleo em solo russo. Apesar de parecer pouco, esses ataques podem fragilizar ainda mais a economia do país de Putin. Além disso, os americanos estão enviando um pacote de ajudas militares para a Ucrânia, o que pode causar ainda mais perdas à Rússia. Qual o verdadeiro impacto desse ataque ucraniano? O pacote americano pode intensificar as ofensivas, trazendo ainda mais perdas para os russos? O uso de drones, tanto por parte da Ucrânia quanto da Rússia, se tornou algo comum desde o começo do conflito. Nesses 2 anos, eles se consolidaram como uma arma poderosa, capaz de percorrer grandes distâncias, atingindo profundamente os 2 países. A Ucrânia vem demonstrando isso muito bem nos últimos dias, ao realizar ataques com dezenas de drones, infligindo sérios danos às grandes refinarias de petróleo da Rússia. Não é demais lembrar que a Rússia é fortemente dependente de suas vendas de gás e petróleo. Além disso, os militares ucranianos tentaram cruzar a fronteira russa, mas a Rússia repeliu todos os ataques e tentativas de invasão. Por conta disso, vamos focar nos ataques aéreos que deram certo. Um ataque no último dia 12 de março foi considerado um dos maiores ataques de drones ucranianos em solo russo até o momento. Moscou afirmou ter abatido pelo menos 25 drones, que foram lançados sobre diversas regiões russas durante toda a noite. Mas isso não foi o suficiente. As autoridades russas relataram ataques a instalações de energia, e um desses acabou gerando um incêndio na Lukoil. No ataque, a unidade de destilação de petróleo bruto da refinaria Norce acabou sendo danificada. Mas diante do forte ataque às suas instalações, a Rússia conseguiu proteger a sua segunda maior refinaria, situada nos arredores da cidade de Kirishi. Como a Norce tem uma unidade de destilação comprometida, terá pelo menos metade da sua produção comprometida. Segundo informações, a Norce refina cerca de 15,8 milhões de toneladas de petróleo bruto, representando aproximadamente 6% do total refinado pela Rússia. Mas ela trabalha com outros produtos, refinando cerca de 11% de gasolina, 7% de gasóleo, 6% de diesel e 8% de combustível para aeronaves. Levando em consideração as sanções impostas pelos Estados Unidos, a Rússia pode vender o barril de petróleo por no máximo $60. Mas como o preço ficou inferior aos concorrentes, os russos começaram a vender mais e no final do ano passado chegaram a exportar aproximadamente 8,3 milhões de barris por mês. E isso daria um faturamento mensal de aproximadamente 498 milhões de dólares. Como a Norce produz cerca de 6% do petróleo refinado da Rússia e teve metade da sua produção comprometida, a Rússia sofrerá uma perda diária de no mínimo $500 milhão. Vale ressaltar que a maior fonte de exportação russa vem do petróleo e seus derivados. E sobre diversas sanções, e estando no seu 3º ano de guerra, qualquer diferença na venda e produção desses produtos podem prejudicá-los. Mas esse não é o único problema que Putin irá enfrentar. Por conta das sanções aplicadas pelo Ocidente, os ataques em instalações petrolíferas causam grandes problemas, pois a Rússia necessita de tecnologia ocidental para refinar o seu petróleo bruto. E por conta das sanções, o acesso a esse tipo de tecnologia é escasso, causando um déficit muito longo na produção. Desta maneira, os ataques ucranianos em refinarias causam enormes danos ao país russo, e não há sinais de que esses ataques pararão. Pelo contrário, parece ser apenas o início. Segundo dia. Após ter danificado a refinaria Norce, os ucranianos realizaram um novo ataque com drones nesta quarta-feira, dia 13 de março. O primeiro ataque teve como foco a refinaria Rosneft, onde diversos drones atingiram com precisão a torre de destilação, um dos pontos mais vulneráveis e insubstituíveis de uma refinaria. Desta maneira, a 7ª maior refinaria da Rússia teve toda a sua produção comprometida. Caso seja possível a reparação da estrutura, o trabalho levará várias semanas. Agora, no caso do ataque ter causado danos irreparáveis e ser necessário a substituição da estrutura, isso poderá levar meses. Porém, até o momento, a empresa não comentou se o ataque danificou ou não a torre. Desta maneira, não sabemos ao certo se ela continuará sua produção. Além desse ataque, tivemos outro, com foco na refinaria de Novochakitinsk. E diferente da Rosneft, nessa temos certeza de que interrompeu todas as operações. Esse ataque não deixou vítimas. Essa era uma refinaria relativamente pequena, comparada às outras,
não causando tantos prejuízos. Porém, por outro lado, os ataques em massa às refinarias, tanto de maior produção quanto menor, pode acabar com a economia russa. A refinaria Kirish também foi alvo dos ataques, mas o drone que estava se aproximando da área foi abatido pelas defesas aéreas. Caso esse ataque tivesse obtido sucesso, seria uma grande perda para a Rússia, pois Kirish é a segunda maior refinaria da Rússia. Mesmo assim, os russos vão sentir os efeitos desses ataques. Com as perdas de produção, os russos terão déficit de aproximadamente $1 milhão por dia. Lembrando que esse valor é apenas para exportações e para petróleo refinado, sem contar os subprodutos. Diante dos sucessos, as forças ucranianas devem intensificar essa onda de ataque. Putin se pronunciou diante desses ataques, alegando que a Ucrânia está fazendo isso para as eleições. Com as eleições russas para presidente acontecendo do dia 15 a 17 de março, Kiev está tentando interferir nas eleições, minando a imagem de Putin. Isso também explica as tentativas ucranianas de atravessar a fronteira russa na região de Belgorod. Vários ataques estão sendo realizados nos últimos dias, buscando uma vitória midiática para a Ucrânia. Contudo, essa ofensiva ainda não obteve sucesso significativo, mas a onda de ataques ucranianos pode estar apenas começando. Digo isso, pois o governo dos Estados Unidos aprovou o envio de um novo pacote de ajudas militares. A ajuda americana. Após Zelensky realizar diversos pedidos de ajuda, Washington anunciou o envio de um novo pacote de ajuda militar, no valor de $300 milhões. Esse pacote surge como um alento para Kiev, já que a grande ajuda financeira, na casa das dezenas de bilhões, se encontra bloqueada no Congresso americano há meses. Segundo o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, o pacote foi possível porque o Pentágono cortou custos. Esse valor será usado para munições de artilharia e sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade, o famoso HIMARS. Mas Sullivan atentou para a necessidade da aprovação de uma ajuda maior, pois a munição enviada não durará muito por conta da intensidade do conflito. Em suas próprias palavras, ele disse: "Não é nem de longe suficiente para satisfazer as necessidades do campo de batalha da Ucrânia e não impedirá que a Ucrânia fique sem munições." Além deste pacote, as autoridades norte-americanas estão analisando uma nova opção. Eles pretendem apreender cerca de $285 bilhões em ativos russos, que foram bloqueados em 2022. Esse valor seria usado para fornecer armamento para a Ucrânia. Esse anúncio foi feito quando o presidente da Polônia se encontrou com Joe Biden na Casa Branca. A visita teve como interesse a discussão de novas formas para reforçar o apoio à Ucrânia. Durante a visita, o presidente polaco disse: "O apoio financeiro à Ucrânia é barato, considerando quais poderiam ser os outros apoios." Essa pode ter sido uma pequena alusão ao envio de tropas ocidentais para a Ucrânia. A Rússia promete uma resposta dura caso seus ativos estrangeiros confiscados sejam entregues para a Ucrânia. Este novo pacote de ajuda será responsável por armar a Ucrânia nas próximas semanas. E dentre os armamentos que serão enviados, os Estados Unidos planejam enviar o míssil ATACMS, uma das armas mais poderosas do arsenal americano. O poderoso ATACMS. O ATACMS é um míssil avançado de longo alcance, podendo alcançar 300 quilômetros de distância. Em setembro do ano passado, os americanos já haviam fornecido o ATACMS, mas não em grande quantidade. Mesmo assim, na ocasião, ele foi usado para atacar bases aéreas russas dentro da Ucrânia. Nesses ataques, a Rússia perdeu vários helicópteros militares de alto valor. Agora enviados em maior quantidade, podem se tornar uma outra dor de cabeça para o alto comando russo. O ATACMS pode ser disparado muito rapidamente e atingindo grandes velocidades, diminuindo o tempo de resposta dos sistemas antiaéreos da Rússia. Desta maneira, a Ucrânia pode atingir as principais linhas de abastecimento da Rússia, suas posições de comando e outros centros logísticos. Em certo ponto, essa ofensiva poderia fragilizar o exército russo, diminuindo seu avanço, ou até mesmo auxiliando na retomada de algum território. Outro ponto importante é que a força de explosão desse míssil é superior à dos drones utilizados recentemente. Com seu poder de explosão, juntamente com a distância que podem ser disparados, os ATACMS podem ser utilizados para ataques à Crimeia. Caso os ucranianos pretendam atingir uma embarcação militar, eles podem disparar um ataque em conjunto de drones e mísseis, tornando um pesadelo a defesa por parte dos militares russos. Agora eu tenho certeza de que o público que assiste ao Maestria Militar é um público altamente qualificado.
Por isso eu sei que você tem uma opinião formada e eu gostaria de saber o que você acha sobre os ataques ucranianos. Você acredita que o pacote de ajuda vai fortalecer a Ucrânia a ponto de eles retomarem territórios? Além disso, você sabia que a China está ameaçando os americanos e isso pode acarretar uma terceira guerra mundial? Fiz uma análise completa sobre isso, com todos os dados, e eu te conto tudo no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Basta clicar que eu te vejo do outro lado em poucos segundos. Você está no Maestria Militar e eu te vejo na próxima batalha.